Olá, tudo bem, crianças? Tudo bem, rapazes? Tudo bem, jovens? Tudo bem, moças? Vamos começar a nossa aula de hoje, né? Falando um pouco sobre as formas de organização social do ser humano, né? Da sociedade, no período do Neolítico, né? Começou a desenvolver a sociedade. Então, vamos lá. Nós vamos falar aqui agora um pouco. Eu vou ler para vocês e vocês prestem atenção para nós irmos continuar nossa atividade, ó. Vamos lá. Novas formas de organização. A agricultura possibilitou o aumento da população. As pessoas começaram a plantar e começaram a ter alimentos, né? E a população foram crescendo com isso. O que levou alguns grupos a se organizarem em aldeias. Essas aldeias aqui, ó, não são exatamente igual de índio, não. Elas são organizadas em aldeias ou cidades, né? São pequenas vilas de casas perto uma da outra, a primeira forma de cidade que nós conhecemos. Nesses locais, a organização social era feita pelos chefes de família. Então, ou seja, não tinha um prefeito, não tinha um governador, não tinha nada. Era o chefe de família que era o responsável, que compunha os clãs, né? Que são, assim, alguns grupos de família. E reunia de muitos clãs, formava grandes tribos, chefiadas por um líder que detinha o poder político e religioso. Geralmente a pessoa mais importante daquela tribo, ele era tanto o chefe político como o chefe religioso. Esse tipo de organização foi comum na cidade do Oriente Médio, como Ur. Ur foi a primeira cidade a existir no mundo. Então, assim, a cidade de Uruk e Nippur, localizada na região Crescente Fértil, ali próximo da Mesopotâmia. Para quem acompanha bastante a Bíblia, é naquela região que é relatado no Velho Testamento. Em muitas dessas cidades, a produção agrícola era feita com o objetivo de produzir mais alimento que o necessário, gerando um excedente. Excedente é aquilo que sobra, que era destinado ao comércio. Mas era dinheiro? Não, não era dinheiro. Era através de troca. Não existia dinheiro naquela época. Por exemplo, se um grupo produzia muito arroz, ele trocava com alguém que produzia muito feijão, porque ele precisava de feijão. E não só o comércio, né? Ele era destinado também ao sustento das pessoas que exerciam outras atividades, como sacerdotes e soldados. Soldados, você já sabe, né? Do exército. Agora, sacerdote. O que é sacerdote? Sacerdote são os líderes religiosos daquela época. E hoje também existe sacerdote. Mas não é o mesmo sacerdote que existia nessa época aqui, ó, há 5.000 anos. Os sacerdotes que hoje nós conhecemos são os líderes religiosos. Quais são os líderes religiosos que nós mais conhecemos hoje? É o padre, é o pastor, é o bispo. Essas pessoas que é um líder religioso é chamado de sacerdotes. Então, continuamos. Então, com essa configuração, pode-se dizer que estavam lançadas as bases para a constituição de um governo. Governo é como temos hoje, né? Tem um prefeito, tem um governador, tem os deputados, vereador, presidente, senadores, pois existia uma organização social e política com distribuição de funções para cada grupo da sociedade. Ou seja, cada um na sociedade, cada um lá na aldeia, na tribo, tinha uma função. Ele tinha alguma coisa que ele tinha que fazer que era importante para eles viverem. O trabalho e as funções eram distribuídos de acordo com a origem de cada indivíduo, e os líderes acumulavam obrigações religiosas e políticas. Esse tipo de organização surgiu da necessidade de distribuir as tarefas e acabou se consolidando como uma estrutura política, social e política, né? Estrutura social e política, que é social, que cuida da sociedade e política também. Mais comum entre as sociedades desse período e outras que viram a se estabelecer depois. Olha aqui, ó, é um sítio arqueológico em Nippur, antiga cidade da Mesopotâmia, construída há cerca de 5.000 anos, localizada na região onde hoje é o Iraque.
A religião, essa região aqui, ó, é próxima da região, bem próxima mesmo, próxima à região hoje que nós conhecemos, né, que nós estudamos na Bíblia, principalmente, que é a região ali de Israel. Então vamos para o próximo. Você sabia que a cidade de Nippur era considerada sagrada e foi um importante centro religioso da Mesopotâmia? Nós vamos ver mais um pouco sobre Mesopotâmia, mas Mesopotâmia significa entre rios, entre rios, entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Também está na Bíblia muito falada essa parte aqui da Mesopotâmia, com muitos templos e edifícios públicos. Segundo a tradição, Enlil, um dos principais deuses deste povo, que eles não acreditavam no mesmo Deus que nós, eles acreditavam em outros deuses, por isso que está com letra minúscula, teria criado a humanidade na cidade de Nippur. Por isso ele recebia peregrinos de diversos lugares. Peregrinos, as pessoas que iam para aquela cidade porque ela era uma cidade sagrada para aquela religião. Ó, aqui, ó, tá escrito deuses com D minúsculo. Quando vocês virem escrito Deus com D maiúsculo, é porque está falando do mesmo Deus que nós acreditamos, né? Deus. Então vamos para a nossa atividade, ó. A nossa atividade é número um, aqui, ó. Número um. Complete o texto a seguir com as palavras destacadas. Eu não vou ler esse aqui, porque esse aqui vocês vão ler e vão preencher para nós. Essa aqui você simplesmente, ó, eu vou ler a primeira frase e você vai ver qual dessas palavras que é e vai colocar uma só. Uma palavra vai em uma dessas lacunas, ó. Lacuna é esse espaço em branco aqui, ó, para escrever, ó. Isso aqui é chamado de lacuna. Então vamos lá. O aumento, o aumento populacional A e a criação. Aí vocês vão ter que olhar o quê? No texto, vai olhar no livro de história, as páginas estão aqui embaixo e vocês vão completar. Se tiver dúvida, assista o vídeo novamente, mas mesmo assim continuar com dúvida, manda mensagem para nós. 2. Assinale os elementos importantes para a organização política e social das cidades antigas. É saúde, o comércio, vão marcar nas que vocês acham que é correta. Tem mais de uma, não é só uma, não. Vamos para a próxima. Vamos falar um pouquinho, continuar falando um pouco, né, sobre organização social e religiosa. Porque não existe somente a religião que nós conhecemos, que é a que nós praticamos, né, que é o cristianismo, que é que nós acreditamos em Jesus Cristo e o Pai de Jesus Cristo, que é o Criador do planeta Terra, Deus, mas eles acreditam e eles, principalmente nessa época que, ó, as pessoas, muitos não acreditavam nesse mesmo Deus que nós acreditamos. Eles acreditavam em outras religiões, como até hoje existem outras religiões que acreditam em outros deuses. Então vamos lá. Em muitos lugares, a organização política e social estava ligada a fatores religiosos. Então a religião, ela controla todas as sociedades dessa época. Diversos núcleos urbanos se estabeleceram como centros cerimoniais. Cerimoniais são os cultos religiosos. Em várias sociedades antigas, os poderes políticos e religiosos estavam ligados. Hoje não, hoje o Estado ele tem uma separação. Os centros cerimoniais eram lugares em que cultuavam, faziam culto. Só que não é o mesmo culto que nós fazemos. Eles cultuavam figuras religiosas importantes para cada cultura e onde eram feitas oferendas a divindades para comemorar e agradecer pela boa caça ou por uma boa colheita farta. Ó, então é o seguinte, eles agradeciam simplesmente a uma colheita e uma caça. Os centros religiosos, que eram lugares de peregrinação, recebiam muitas pessoas e se transformavam em cidades complexas, ou seja, uma cidade que tinha quase de tudo, muito diferente das outras, que podiam estar integradas a uma rede de comércio ou de estradas. Então, muito importante naquela época, as estradas. As estradas não eram de asfalto, né? Quando tinha, era pedra para calçar a estrada.
Nessas cidades também se desenvolveram funções administrativas e militares. Administrativa é relacionada a cuidar da cidade, o que que eles tinham que fazer para cuidar da cidade. E militares é porque existia guerra frequente entre povos, tribos. Assim, a partir de alguns centros cerimoniais, surgiram cidades que se organizavam de acordo com uma hierarquia. Aqui, ó, tá explicando o que que é hierarquia, ó. Organização segundo graus de importância. Ou seja, por exemplo, em hierarquia dentro de casa, pai e mãe tá no topo, depois filhos, então hierarquia, né? Quem manda mais? Então, de acordo com a hierarquia social relacionada a fatores políticos e religiosos. De acordo com o que você era, de acordo com o que você era, você mandava mais nessa época dessa sociedade. No continente americano, que é o nosso continente, onde está o Brasil, também havia cidades com essas características, como a cidade de Chavin, Chavin de Huantar, no norte do Peru, que foi um importante local para peregrinação. Ó. As pessoas iam lá para adorar alguma coisa, algum Deus que eles acreditavam, para peregrinação religiosa e centro cultural que se desenvolveu entre 3.000 e 2.500 anos atrás. Na cidade havia edifícios públicos, templos e praças, ó. Já existia tudo isso aqui, ó. Serviço público, edifício público é para o governo, os templos para adoração e as praças para as pessoas passearem. A influência da cultura de Chavin também se expandiu para as regiões onde atualmente se localizam o Equador e a Bolívia. Aqui, ó, olha aqui para você ver aqui embaixo. Sítio arqueológico, as pessoas vão lá para conhecer o passado. Sítio arqueológico da cidade de Chavin de Huantar, região de Lima, Peru, em 2014. Essa foto foi tirada. Então, agora aqui, ó, é a atividade que vocês vão fazer para nós. Vocês vão ler aqui, principalmente a número 3 e a número 4 e responder. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mande mensagem para nós. Hoje eu não vou ler o texto porque vai fazer a parte da interpretação de vocês, ok? Fique com Deus. Até a próxima. Obrigado.